muito boa noite a você, internauta. Você está na AL TV com o programa Pergunte ao Dr. Carbone, programa que vai ao ar todas as quartas-feiras a partir das 18 até as 20 horas. E esse é um programa destinado a você. Você participa, você reivindica, enfim, nós estamos aqui à sua disposição. Primeiramente, apresentar os convidados, ela que é cadeira cativa aqui, a doutora Tatiana Ragosta. Muito boa noite, doutora Tatiana, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Ligue para o Dr. Carbone. Boa noite, é um prazer estar aqui. Boa noite, doutor Carbone. Boa noite, Haroldo. E é com muita satisfação que eu acompanho a mesa hoje desse respeitado programa. E ele que é o mentor, ele que deu a ideia da produção desse programa, um programa para estar respondendo principalmente aos tuiteiros, aqueles que os acompanham nas redes sociais, o Dr. Ângelo Carbone, ele que todo mundo conhece no Brasil inteiro, um dos grandes criminalistas, também aqui, autor desse programa, volto a repetir, dando as suas considerações iniciais. Dr. Carbone, muito boa noite. 1.800.000 de seguidores. Adoro vocês, no Ângelo Carbone, no FAC do Carbone e no Facebook. Mas a minha preocupação sempre foi trazer para vocês tudo o que vocês têm direito e explicar para vocês que direito não precisa de advogado particular, o Estado paga. O importante é vocês exigirem o seu direito, é mostrar os seus direitos e ir na justiça contra as pessoas que os magoam. Nós estamos aqui para isso. Eu, o Haroldo, a doutora Tatiana, sempre procurando vocês, sempre querendo mostrar para vocês como se faz. Mas lembre-se, sempre procure um advogado de confiança. Ele é advogado lá perto da tua casa, que você conhece a casa dele, sabe onde é o escritório dele, conhece ele a tempo, ou se não, vá na Ordem dos Advogados do Brasil e peça um. Mas o importante é defender e o Estado pagar. Se você não tiver condições, o Estado banca tudo para você exigir seus direitos. É isso, Haroldo. Defensoria Pública, né? Defensoria Pública. Mas aqui em São Paulo é na Avenida Liberdade número 32. Então é importante, se você tem algum problema, o marido não quer pagar pensão, largou você, deixou teus filhos numa pior, vai lá na Defensoria Pública, leva o neném no colo que vai mais depressa. Agora, aproveitando o tema, que aqui nós temos uma pauta, mas evidentemente que sempre há um questionamento, os colegas sempre levantam temas interessantes. Doutor Carbone, só para que o internauta possa ficar um pouco mais ciente, a partir de que momento e quem são as pessoas que têm direito à Defensoria Pública? Olha, normalmente, vamos imaginar uma mulher de casa lá, que o marido tem bastante dinheiro, mas ela é dona de casa. Ela está lá no tanque, lá está tomando conta das crianças, o marido estudou, ficou formado, poderoso, e ela está lá, ela tem uma mansão, ela tem um carro lindo e ela não tem dinheiro. Ela pode ser defendida pela justiça gratuita. Até o momento que ela recebeu os alimentos dela, até o momento que ela recebeu a parte, né, da partilha dela, o Estado propicia para ela essa condição. Agora, o que eu não quero, mulher, é que você pegue e vai aceitar o advogado do marido. Ele que está pagando, ele vai pegar e vai fazer a pele de você. Outra coisa que o Haroldo falou bem, se você escolheu o advogado dele, que ele que escolheu, se ele não pagar alimentos, quem é que vai pedir a prisão dele? O advogado dele? Agora, deixa não eu dá. fazer uma pergunta. Vamos pegar o exemplo que o senhor deu. O senhor tem um cidadão que ele é bem de vida e de uma hora para outra, problemas conjugais, ele foi embora. Foi embora e deixou a mulher completamente sem nada, desprovida e às vezes até, infelizmente, lamentavelmente, abandonando os filhos. Tudo indica que esse cidadão vai perder. O Estado vai conseguir com que ele se responsabilize pela escola, pela alimentação, pelas vestimentas dos filhos. Agora, neste período em que a Defensoria Pública atuou, porque a mulher não tinha condições de pagar, se ele for condenado, ele vai ter que passar alguma verba para a Defensoria Pública? Haroldo, assim, duas coisas importantes, vamos separar. A primeira coisa da mulher, você falou bem.
A mulher está lá em casa, ele é o provedor, né? Ele é o provedor, de repente ele parou. Ele começou a beber, começou a arrumar uma amante, está mudando. O que ela tem de fazer é procurar um advogado do Estado, se ela não tiver condições, ou ela arrumar um advogado e prometer pagar no futuro para ele, e ele vai entrar com uma cautelar. Então, primeiro ele vai fazer um boletim de ocorrência de abandono do sujeito na delegacia, pode ser na delegacia da mulher. Aí, com esse documento, ela vai no fórum e o juiz vai, aliás, o promotor já arruma um advogado para ela e já entra com o pedido, mas é muito fácil, Haroldo, está tudo no computador já. Então, ele bate número 1 lá, então, alimentos. Aí informa onde ele trabalha, informa o número de filhos que ela tem, conta a historinha dela, mostra o BOzinho dela, eles já dão 33% dos alimentos dele. Ela sai de lá com um ofício, às vezes ela mesma já vai lá e entrega na empresa. E a empresa já começa a depositar para ela. Quer dizer, ela sabe que embora o cara foi embora, o dinheiro está lá, todo mês. Porque senão ele vai para a cadeia. E vai junto o dono da empresa. Agora, pagar. Eu queria estender, puxar mais uma coisa aqui que eu acho que é interessante. Ouvir também a sua opinião e da doutora Tatiana, que está aqui ao nosso lado, ela que trabalha com a Previdência, mas está apta também a responder esse tipo de pergunta. A gente, quando fala em violência doméstica, a gente sempre pensa que é na periferia. Mas não, nós sabemos que acontece, inclusive com você. Talvez muitas pessoas que estejam nos acompanhando nesse momento estejam passando por isso. Então, por exemplo, uma sexta-feira, o sujeito agrediu a esposa, saiu de casa e é um sujeito perigoso. E ela está completamente abandonada nesse sábado, nesse domingo. Ela tem alguma garantia, pode pedir alguma garantia para alguma divisão de proteção à pessoa, para que, por exemplo, ele não volte nesse final de semana, desde que ela tenha um ferimento comprovado através de um legista, alguma coisa? Eu não sei se minha pergunta foi clara. Deu para entender? A primeira coisa que ela tem que fazer é ligar para o 90 e chamar a polícia. É a polícia militar lá. Aí ela vai estar machucada, né? Certo. E se você não tiver... Vai fazer o exame de corpo de delito? Não, ele já leva para a delegacia. Ela já passa para a delegada. Normalmente ela vai pedir para ir para a delegacia da mulher, mas dependendo do horário, tem dia que está fechado, lá vai para uma delegacia comum. Já se abre um boletim de ocorrência lá e já sai um exame de corpo de delito. Dependendo da gravidade da agressão dela, já sai a prisão preventiva dele. Ou eles vão à busca do sujeito para prender. Mas a minha pergunta é o seguinte, doutor Carbone, qual é a garantia que essa mulher tem? Porque uma hora ela vai sair do distrito policial, a doutora Tatiana, e ela vai voltar para a casa dela, para onde o agressor pode voltar no sábado, pode voltar no domingo. Não vai porque ele vai estar foragido. Se ele estiver lá, ele vai preso em flagrante pela agressão. Você entendeu? Dependendo da agressão. Olha, tem dois tipos de agressão, verbal e tem a agressão física. Na agressão verbal, ela vai abrir o boletim de ocorrência, vai contar o que está, vai dizer para a delegada que está com medo dele, tá certo? Mas não vai contar para ele que abriu o processo lá. Então, o que vai acontecer? Vai chegar uma medida restritiva e vai mandar ele ficar separado dela 300 metros. Mas eu entendi, você acha que é tudo... Na realidade, eu sei que o senhor não tem culpa, a doutora Tatiana também não, e tantos outros colegas aí de vocês não têm culpa. Mas eu não consigo entender essa proteção à mulher. Como que ela vai poder pedir essa proteção se ela volta para casa? Tudo bem, ele pode, se ele aparecer, ele vai ser preso. Mas até chegar uma viatura, ele já matou, já fez um monte de coisa. Mas tá bom, ligou para o 90, aí a polícia de novo. Haroldo, um monstrão desse daí que você está falando, aí ele vai para a cadeia e não vai sair mais. E dependendo se ele voltar para agredir, ela já fez um B.O. Porque o maior medo da mulher é ele voltar. Olha, ele voltar. Sabe o que você tem que fazer se eu fosse você? Você apanhou do marido, faz o direitinho, faz o exame de corpo de delito e vai para casa dos teus pais. Se você não tiver onde ir, você pede para a delegada da mulher que ela vai arrumar um lugar para você ficar. Eu não voltaria para casa porque ele te mata. Ele tem razão o que ela está falando aqui, a doutora vai falar a mesma coisa. Mas agora, o que eu queria de você é ação. Eu não quero que você fique de boca aberta, que nem uma trouxa lá, chorando e esperando e depois perdoando o marginal. Ele é um agressor. Se teus filhos verem você apanhando, eles vão pegar e vão bater nas mulheres dele daqui 20 anos. E a Lei Maria da Penha não vai existir numa situação dessa.
Eu quero que você haja. Se você procurar a polícia, vai até o fim. E se esse vagabundo, se esse marginal voltar lá, liga pro 90 e vai chegar 3 ou 4 daqueles polícia lá, vai pegar ele pelo pescoço, polícia militar, e vai levar ele preso em flagrante. Não tenha preocupação, não, que ele vai dançar. Agora, o que eu achei interessante na sua colocação, e eu quero ver também a opinião da doutora Tatiana, é o seguinte, que se eu fosse do sexo feminino, então se fosse meu parente, minha filha, minha irmã, eu também faria a mesma coisa. Eu já vi você sofrer muito também com o problema familiar. Você vai, nós estamos falando você aqui, vai para a casa do seu pai, ou então você vem para minha casa, mas voltar para lá, onde, em que não vai ter nenhum policial, olha, gente, porque não dá para ter deixa eu fazer o máximo, porque eu lembrei do Haroldo. Tem certas situações, gente, que o marido também é vítima, hein? O ex-marido. Então não é assim, precisa ver direito. Tem mulher que chega lá e inventa que apanhou. Tem mulher que passa ralador no corpo inteiro. Sabe aquele ralador de ralar antigamente que tinha lá? E vai lá e fala que tomou um cacete. Tem mulher que faz... eu já vi isso daqui no escritório. Então, tem que tomar cuidado, porque não é assim. O Haroldo já passou boas na vida dele aqui e ele fez as coisas certinhas, direitinho, como manda o figurino dentro Então, ele sabe o que ele já sofreu. Eu digo para vocês, a mulher que tem direito, a mulher que é agredida de verdade, a mulher que o sujeito faz gato de sapato dela, eu admito. Mas tem mulher também que fica cutucando, que fica aprontando. E ele vai ter o direito de se defender, Haroldo. Ele vai ter o direito de contar na justiça legal. Não é naquela cidadezinha lá que os caras mandam, não. Ele vai lá e vai contar para o juiz vai escutar, vai tomar a termo e vai dar os direitos que ele tem de verdade. Doutora Tatiana. E depois volta contra a mulher. Exatamente. Doutora, se um homem agride a mulher nessas condições como o doutor Carbone colocou, ele é enquadrado na Lei Maria da Penha. E o contrário, pegando o exemplo do doutor Carbone, se o homem é agredido por uma mulher, porque muitas vezes acontece isso, o sujeito está lá deitado, a mulher vai lá com um pau de macarrão, dá na cabeça do cara. E aí, que lei é que se aplica para esse tipo de delito? Aí? A mulher, é muito difícil dela agredir o homem, até porque pelo tamanho do homem, pela força, ainda que eles tenham o mesmo tamanho, o homem vai ter 2 vezes a força da mulher. É muito mais complicado uma agressão ao contrário. Passo que o homem agredir a mulher, a gente vê todo dia. Então, ele vai ter os direitos, mas não tem uma lei... Porque, se eu não me engano... Me parece que o artigo 5º da Constituição deixa claro que a lei é igual para todos, mas independente de gênero, de raça, de religião, de etnia. Ou seja, muitas vezes, como o doutor Carbone colocou, vou pegar o exemplo dele, às vezes a mulher aparece na delegacia da mulher com o olho inchado, mas ela não conta que ela foi a primeira a voar no pescoço, e aí entra a minha parte como estudioso do comportamento humano, que eu vejo que até é uma reação mais ou menos normal. Tem uma coisa que vocês não todo mundo que vai fazer tem uma coisa Cristo, que vocês não sabem. Tomar um tapa na cara doutora, o meu manual aqui conta que a Lei Maria da Penha vale para o homem, para o casal gay, para as mulheres gays ou os homens gays, vale para tudo. Se o marido apanhar também, ele tem o direito de exercer o direito dele. Mas aí ele precisa comprovar, tudo mais. Sem dúvida. Mais complicado. Mas enquadra também na lei. Ela agrediu o marido. E tem umas mulheres que lutam aquelas taekwondo lá. Haroldo, não queira brigar com uma dessa. Porque vai apanhar bonitamente. Vamos agora para um assunto muito delicado. É um assunto que mexeu muito com o Brasil. Ainda continua mexendo com o Brasil. E é um assunto que acontece desde que os portugueses chegaram aqui e, encostando aqui nas terras, nas praias brasileiras, achavam que os índios não tinham alma, e isso foi também levando para os azuis, para os negros, e nós temos hoje a 2ª maior população de negros no mundo, mas também somos um dos primeiros no mundo ainda com situações de racismo. Voltando, caso do querido goleiro Aranha, do Santos Futebol Clube, que se recusa a se encontrar com a torcedora gremista. A atitude aí que você está vendo no plasma aí na sua tela, ele faz uma reclamação e não resta a menor dúvida
que a garota, ela não precisa ser um perito em leitura labial, ela realmente chama o goleiro Aranha de macaco. Agora, o que eu fiquei impressionado, e eu queria ouvir aqui também a opinião dos meus colegas, foi com a reação que a população teve. O goleiro teve a reação dele, que inclusive, segundo Luiz Felipe Scolari, técnico, um grande técnico aí de futebol aí da última Copa, em que tomamos um senhor chocolate de 7-1 da Alemanha, ele disse que deu a entender que foi um certo exagero do goleiro fazer toda essa encenação, a opinião do Luiz Felipe Scolari. Mas a verdade é que a casa da menina foi apedrejada, a garota teve que se deslocar porque houve ameaças, parece que está sob efeito de medicação e, segundo declarações, parece que ela não vai mais a estádio nenhum. É uma coisa que, segundo ela, acabou na vida dela, futebol. Como é que a doutora Tatiana vê toda essa situação? Primeiro, somos um país racista ou não? Sim. Somos. Somos, a gente pode verificar vários casos de racismo, assim, diários, sim, sem dúvida. Só que o que está acontecendo com essa moça, ela está sendo, assim, apedrejada em praça pública, porque ela perdeu o emprego, a casa dela foi incendiada, ela tem que ficar 720 dias sem frequentar o estádio, e, no meu ver, ela agiu como outras pessoas também gritavam, só que a câmera focalizou essa moça. Ela pediu desculpa, tudo bem, ela nem simulou um choro sem lágrima, mas ela já foi punida. Chega, eu acho que já está havendo um certo exagero na forma de punição. Não sei se o doutor Carboni concorda. O que eu sinto primeiro é o seguinte, eu acho que não está bem enquadrado o crime de racismo nela, não está. Eu vejo a injúria racial não está enquadrada. Por quê? Porque não foi só ela que falou. Foram milhares de pessoas. Se você olhar bem o vídeo colocação, fundo, porque essa pergunta eu ia fazer para o doutor Carboni. Tem um monte de gente lá falando a mesma coisa. Eu acho que, de verdade, ela foi um papagaio racial. Por quê? Porque ela pegou e falou a mesma coisa que os outros estavam falando. Só que ela teve o azar de ser focada. Agora, vamos pensar bem na tipificação do crime. Será que a intenção mesmo era racial? É nada, ela escutou todo mundo chamar e ela também falou junto. Como você está numa festa lá e tem um refrão numa então, eu entendi, eu não sei quem está defendendo ela, mas ela não praticou nada. Segunda situação, ela foi condenada num processo que eu não acredito que existe aquilo lá, que ela não pode quantas vezes... 720 não dias. Não existe. Isso daí, com um mandado de segurança, uma cautelar inominada, derruba, isso não existe. Mas vamos mais para frente aqui. O que fizeram? Fizeram um jeito lá para declinar a casa dela, destruir a casa dela. Cadê a segurança que qualquer pessoa tem? Se ela está respondendo um procedimento lá, o que é alguém destruir a casa dela? Eu culparia, junto com esse marginal, esse bandido lá que foi lá e pôs fogo, o Estado. Porque o Estado que propiciou a isso e entrava com uma ação contra o clube também. Porque ele que fez todo esse garzel. Agora, eu não entendo o jogador. A menina é uma criança que está lá. Ela fez uma besteira, tá certo, vai, mas ela falou junto com os outros. Você não quer perdoar? Moçada, quando me chamam de branquelo, de gordo, de velho, na rua, só porque eu sou branco não tem nada? Será que também não é racismo? Eu já vi muitas pessoas de cor me falar. Às vezes eu estou num júri e por azar eu condeno lá um sujeito a 25, 30 anos de cadeia e o sujeito é de cor. Aí chega a família dele lá e na porta e começa a querer me pegar de pau. Seu branquelo lazarento, seu branquelo canceroso. Você acha que eu vou levar em consideração isso daí? Eu sei que aquele sujeito lá que matou a mulher dele com 7 facadas e a mulher estava lá no tanque, de costa, e não viu para ele, eu meti 25 anos nas costas dele porque eu quis. Porque ele mereceu levar esses 25 anos. E eu estou pouco me tocando com a família dele, se ela me chama de branquelo, de transparente, de velho. Eu não tenho esse racismo. Eu só gostaria de perguntar para você, jogador, que Deus que é você? Qual é o problema de uma menina que tagarelou, que todo mundo está falando?
E daí ser preto, ser branco, ser amarelo, ser roxo? Aqui no Brasil é uma miscigenação de raça. E não tem nenhum branco que vai reclamar que é chamado de branquelo nojento. E então eu entendo o seguinte, eu acho que o senhor devia baixar essa bola, perdoar essa menina, e o senhor é rico, vai lá e ajuda a construir a casa dela de novo. Quer dizer que então podemos concluir que a sua opinião é mais ou menos próxima à do Luiz Felipe Scolari, que diz que foi um exagero do goleiro do Santos? O exagero do governo do goleiro, o exagero de tudo, essa CB não sei da onde aí que tem... cortar. Também o Pelé disse que se ele fosse... A vida inteira. Ele declarou que se ele fosse dar ouvidos a isso, todos os jogos ele teria que parar, porque todos os jogos vou falar ele pra vocês, foi chamado de macaco. Vou falar para vocês uma coisa. O Pelé, quando era menino, ele tinha uns 16 anos. A minha mãe adorava ele e todo mundo adorava ele. Ele era um príncipe. Só para vocês terem uma ideia, ele é de cor, ele é preto. Veio mulheres da África, rainhas, princesas para casar com ele aqui. Você não acredita? Ele tinha a mulher que ele quisesse. Ele, Pelé, podia ser hoje o rei de verdade, num país deles de lá. Teve mulheres lindíssimas que vieram para cá. Quantas vezes a gente escutou ele ser chamado de tudo que é nome? Mas o Pelé, sabe que ele estava preocupado? Em jogar bola. Ele não ficava desfilando que nessas meninas de hoje não, que não quer pôr o pezinho para quebrar porque tem contrato. Ele não tomou 7 gols lá e nem deixou o time dele tomar. Ele é homem, ele é macho. E quantas vezes chamaram ele de preto, e seja lá o que for, mas ele tem dignidade e ele não se abaixa para isso. Na verdade, o Pelé é rei porque ele merece. E a gente ama ele, e ele é de cor, e é uma maravilha essa cor, que todo mundo gosta do jambo. Então vocês têm que entender o seguinte, isso daí tudo é uma palhaçada. Eu duvido que esse juiz vai condenar essa moça. E eu queria processar o Estado, queria processar esse advogado, esse jogador, porque o que eles estão fazendo com essa moça, eles estão acabando com a alma dela, já porque o corpo já foi. Agora, eu queria fazer uma pergunta para a doutora Tatiana, porque essa colocação que o doutor Carbone faz, ela é muito pertinente. E acredito que muitos que estão nos acompanhando possam compartilhar desse mesmo posicionamento. Agora, também acredito que muitas vezes as pessoas são levadas, o coro da torcida, aliás, a torcida do Grêmio imitava um macaco, então se tivesse que penalizar, acho que não haveria viatura para levar tanta gente para fazer o boletim de ocorrência. Então, acredito que faça sentido isso que o Dr. Carbone colocou, de um momento, e talvez não se enquadrar mesmo na injúria de racismo. Agora, a minha pergunta para a doutora Tatiana. Nós sabemos que a mulher, exercendo a mesma profissão que um homem, ela ganha, em média, 23% menos que ele. Mas se ela for negra, esse percentual é muito maior. Então, até que ponto, mesmo que não tendo a intenção de machucar mesmo o jogador, será que também não tem um lado certo das autoridades até coibirem esse tipo de comportamento da torcida para justamente não perpetuar essa diferença na sociedade que faz com que uma mulher, se for negra, ela vai ganhar muito menos. E, um dia desses aí na televisão, foi feita uma pesquisa que eu achei assim muito válida e muito bem feita. Né? Saiu um cidadão, doutor Carbone, branco, vamos chamar assim, e ele foi na rua pedindo para várias pessoas: me dá licença, me empresta o seu celular um minutinho que eu preciso fazer uma ligação. Olha, é a cobrar, é bem rápido. Ele fez assim, mais ou menos assim, de umas 15 pessoas, meia dúzia emprestaram. E um artista negro saiu também à rua, né, na mesma pesquisa, fazendo a mesma solicitação. Empreste um minutinho o seu celular, que eu preciso fazer uma ligação, eu vou fazer, inclusive, a cobrar. A maioria das pessoas nem esperou ele concluir a pergunta. Essa atitude das autoridades caírem em cima da menina, da torcida do Grêmio, ela também não tem um lado positivo para evitar o que a gente vê, não só a discriminação com a mulher negra no Brasil, com o negro em geral, e também essas posturas
que me parecem bem racistas? Olha, Haroldo, desculpa discordar. O que eu entendo é o seguinte, levando até em consideração o princípio da igualdade, a gente tem que tratar todos de maneira igual. Então, se tinham várias pessoas gritando no estádio, não, porque só ela caiu toda a pena em cima dessa moça. Não, deveria ser vários torcedores, vários times, porque não acontece só em jogo do Grêmio, a gente vê isso em vários outros jogos. Músicas. Então, eu acho injusto só uma pessoa pagar, ser o bode expiatório e cair tudo sobre a pessoa, sabe? Não, então vamos punir todos, ou ninguém. Agora, só essa pessoa levar uma punição dessas, eu acho que é muito exacerbado. Agora, no tocante à consideração da pessoa branca e da pessoa negra, aí precisaria verificar os trajes da pessoa. Por quê? Porque um advogado, se eu vou ao fórum de calça jeans e camiseta falar com o juiz, eu já nem sou recebida. Se for, ele nem vai ouvir o que eu tenho para dizer. Execrada, vou ter bom preso. Exatamente. Então, um homem branco, 2 homens brancos, um de terno e um de bermuda e camiseta, todo mundo vai emprestar o celular para o homem de terno, isso é certo. Então, precisaria verificar como eram os trajes do homem branco e do homem negro. Porque se esse homem negro estiver super bem vestido, vão parar para escutar o que ele tem a dizer. A importância de um homem é, de certa forma, como ele se apresenta. Exatamente. E poderíamos colocar também que, de certa forma, a importância de um homem em determinados segmentos varia com a sua... por exemplo, um negro, ele também, por mais que esteja bem vestido, por ser negro, eu, por exemplo, faço uma colocação. Eu viajo muito de avião. Eu nunca vi um comissário negro, nenhuma comissária. Os melhores restaurantes aqui em São Paulo, de onde estamos falando, aqui ao vivo, pela AltV, eu nunca vi, nos melhores restaurantes, um garçom negro. Nós vivemos ou não num país racista e o que fazer para mudarmos um pouco essa situação? Agora deixa eu falar aqui. Você falou num país racista. Acho que 95% da população aqui é cafuso, é misto. É um país que recebe todo mundo aqui. Então, olha, se vier preto, branco, amarelo, está tudo misturado aqui. Tem família de japonês com de cor, tem família de cor com de branco, tudo misturado. Já não vai ter mais, essa miscigenação de raça vai terminar. Eu acho que o racismo está na cabeça de cada um. Na hora que a gente pegar e não dar mais importância para isso, na hora que a gente tiver um pouco de bom senso, é evidente que vai acontecer. Agora, se você viu essa programação que você está falando aí, Haroldo, eles pegam lá uma pessoa de cor lá, toda estrambelhada, no meio da rua. Pô, ela pega o celular, mas até eu não vou dar. Para nem pro de cor, nem pro branco, os caras vão sair correndo. Um dia desse lá, tem um coitado lá que foi lá no Rio de Janeiro para tirar a fotografia do Cristo Redentor e deu a máquina para um branquelo bonitinho, viu? E o moleque saiu correndo. E levou a máquina dele embora. Agora, se fosse de cor, o que ele era? Que absurdo! Então, é o seguinte, ó. Só um louco que vai pegar e dar um celular pro outro. Eu já vi o cara pedir emprestado um celular, eu acho que ele estava junto lá comigo. E o cara começou a falar, e aí, tá nevando? E aqui estava um calor desgraçado. O cara estava ligando lá para um lugar de gelo, filho. Quem vai ser? Não vai emprestar coisa nenhuma. E eu não conheço o sujeito, você acha que eu vou chegar perto? Eu não chego perto de branco, de preto, de amarelo, de nada na rua. Bom, doutor Carbone está duvidando aí da pesquisa. Mas acontece. Pelo amor de Deus. Seguinte, olha, eu tenho a impressão que, por tudo que eu tenho acompanhado, nós ainda vivemos sim num país racista. E eu tenho a minha posição como psicólogo, como comunicador e como pai. Eu acho que nós devemos preparar os nossos filhos desde pequenos para uma sociedade em que nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Um é baixo, outro é alto, outro tem o olho puxado, outro é amarelo, outro é negro, outro é branco. Existe aquele que é judeu, existe aquele aliás, existe aquele que é cristão, existe aquele que é do judaísmo. Então, nós temos que aprender
a colocarmos para os nossos filhos desde pequeno que existem diferenças e as diferenças devem ser respeitadas. Por isso que esse projeto, inclusive, da escola de inclusão, me parece muito bom. Pena que muitas coisas aqui no Brasil ficam apenas em projetos, porque poderíamos sim ter uma criança autista dentro de uma sala de aula, mas evidentemente que você deixar um único professor, dependendo do grau do autismo dessa criança, vai ficar difícil para o professor. Mas a escola de inclusão, para que você mostre desde pequeno para todo mundo que o indivíduo pode não andar, mas ele enxerga, ele escuta, vive, ele ele ama, pensa. Ele ama, entendeu? É lindo. Ele pensa. Mas, Haroldo, você falou uma coisa de inclusão, você não viu hoje na TV. Eu vi um negócio que eu fiquei impressionado. Tem certas religiões, o judaísmo, tem outros, que eles no sábado, eles não fazem nada. Eles só oram, só rezam, eles não usam nem documento. E esses exames do Enem não tem para eles. Então, eles têm, para eles fazerem o exame, eles têm que ficar 6, 7 horas trancados numa sala, esperando dar o horário deles para poder fazer o exame. Por que será que esse governo não faz uma prova que viabiliza para o judeu, que viabiliza para o ortodoxo, que viabiliza para o outro, para o adventista? Gente, é uma religião, nós temos que respeitar, eles têm amor por aquilo que eles fazem. Por que é só a igreja católica aqui? Então nós vamos basear só na católica? Não existe. Por que será que essa turma lá do governo, em vez de ficar lá só vendo corrupção, safadeza, malandragem, roubarem todo mundo lá, por que eles não pensam também em fazer um exame para cada tipo de religião, para cada tipo de atividade, dando possibilidade para a pessoa? Você imaginou o coitado do menino lá que trabalha, que nem um cavalo o dia inteiro, e ele só tem de noite para fazer o exame e tem um horário certo? E se sábado ele trabalha também? Por que não faz 6, 7, 8 exames desses por ano? Por que não dá possibilidade para os judeus fazer num dia, para o adventista fazer no outro? Que tipo de seleção que vocês estão fazendo? Que tipo de conversa mole que é essa? Se uma pessoa ficar trancada numa sala 8 horas, esperando para fazer o exame dele, para passar aquele período, aquele desgaste que ele vai ter? Ele pode ter dor de barriga, pode ficar doente, pode não ter comida para fazer, e vocês não pensam nessa gente? E o outro que vai lá tudo bonitinho lá e faz o exame, e o outro tem que esperar 8 horas? Por que vocês não mudam um pouco? Será que esse governo é feito para quem? Isso daí é aleatório? Nós não somos aleatórios. Não é que nem remédio que a gente compra aí, esse que não tem marca aí, que vocês estão fazendo em Cuba. Aqui no Brasil, é brasileiro que está aqui. É brasileiro branco, preto, amarelo, é judeu, é católico, é ortodoxo, é árabe, é qualquer coisa. Mas eles vivem, eles são nossos irmãos. E vocês têm de pensar e respeitar as religiões dele. E se tem de fazer um exame, que faça decente, dê possibilidade deles terem o mesmo critério dos outros. Senão vocês pegam os bonzinhos, aqueles que têm grana, aqueles que o paizinho deles pode, que não tem religião nenhuma, porque eu tenho certeza que esse governo não precisa de religião, a religião deles é grana. Então, você pega aí e pensa nos outros, e dá a mesma possibilidade de fazer os testes, e eles possam pegar e fazer grandes faculdades. Senão vocês estão castrando a juventude. Isso é um absurdo. Aliás, eu acho que se os negros tivessem a mesma oportunidade de trabalho, de remuneração... Está na Constituição. Exato. Se eles tivessem, eles não precisariam de uma cota para entrar nas faculdades, porque teriam condições de colocar os seus filhos em boas escolas desde pequeno. Só uma pergunta. Então, pois não. O senhor é a favor ou contra as cotas? Olha, eu sou a favor de um ensino decente. Para todos. Tanto privado quanto público. Porque se o ensino público tiver a mesma qualidade do ensino privado, e esse papo furado aí que tem muita gente falando, que os mesmos professores que dão aula nas instituições privadas são os mesmos que dão na pública, não é verdade. Tem muita gente muito bem remunerada em excelentes colégios aqui em São Paulo e muitas pessoas fazendo até bico nas escolas. Muita gente, vamos dizer assim, que assumindo a direção de uma escola, muito embora sejam formados e formadas em pedagogia, mas conseguiram através de meios políticos e não
aquele por merecimento. Então, eu acho que se nós tivéssemos a mesma qualidade de ensino para a escola privada e para a escola pública, nós não precisaríamos dessa história de fazermos cotas para negros. Deixa eu explicar para vocês. Olha, quem estudou no Caetano de Campos há 10 anos atrás, entrava na faculdade sem fazer cursinho. Caetano de Campos é de graça. É a maior escola que tem, é uma maravilha. E quantas dessas? Tem lá em Santana, o Colégio Estadual Padre Antônio Vieira. Quem saía formado de lá já ia direto para a faculdade também. Gente, o problema de verdade é investimento. Eles pagam um lixo os professores. Eles não dão merenda escolar. As escolas estão caindo aos pedaços. Como a gente fica vendo, tanto na saúde como no Estado aqui, o dinheiro vem, mas não vem, não sabe nem para onde. Então, na verdade, são professores que trabalham lá em 1 milhão de escolas, estão tudo quebrado. Os alunos trabalham também, não tem condição, não tem uma merenda decente. Eles não têm condição de estudar. Então, a escola estadual é um lixo, porque o governo fez um lixo, da mesma coisa que ele fez com o SUS. Então a gente tem aquelas grandes universidades gratuitas, são dificílimas. Quem consegue ir, Haroldo? Não é nenhum deles, não é nem católico, são os ricos, que podem ficar estudando e passar na frente dos outros por capacidade, por grandes escolas, por saber outros idiomas, por todo aquele gabarito que eles têm em escolas caríssimas, para fazer a faculdade de graça. Agora, quem precisa, o negro, que precisa estudar, e precisa se formar, e precisa ser grandes advogados, como já tem agora, grandes médicos, eles não têm estrutura para isso. Como é que um cara que ganha uma mixaria, uma miséria, a família ganha uma miséria, vai fazer 5 anos de medicina, pagando 5 mil reais por mês, depois fazer mais não sei quantos estágios, quando qualquer filhinho de papai tem isso aí tudo de graça? Então, e outra coisa que eu fico mais chateado, eu vejo que é rico e vai no de graça. E o pobre paga essas faculdades medíocres, vagabunda, que depois nem reconhece. Então, Haroldo, está tudo errado. Mas o que tem que mudar não é dar cota racial, não. Tem que dar comida para o povo, tem que dar saúde para o povo e tem que dar educação boa. A hora que esse Estado aqui que a gente tem, que é uma lástima, começar a investir em educação, a impressão que dá para mim é que eles não querem grandes líderes aqui, não. Eles querem eles ficar lá em cima. Eles querem derrubar o povo lá para ficar ganhando aquele lixo e votar neles. Então o que eu entendo é o seguinte, gente, tem de mudar isso daqui. E para mudar é só votando direito. Nós estamos falando a respeito do goleiro do Santos Futebol Clube, o Aranha, que dispensou a receber a garota que o teria chamado de macaco no jogo contra o Grêmio do Rio Grande do Sul. E chegamos até as escolas, em que poderíamos estar mostrando para todas as crianças que nós somos parentes e ao mesmo tempo somos todos diferentes. Cada um tem uma diferença. Mas somos irmãos em sangue. E todos ao mesmo tempo temos uma diferença. O dia que essa consciência existir, eu tenho certeza que nós teremos outros índices bem menores de discriminação e do racismo aqui no país. Mas infelizmente a situação não é tão próxima assim, porque segundo os últimos estudos e os últimos levantamentos, nós continuamos sendo uma das piores escolas do mundo, a ponto de sermos comparados com as dificuldades escolares de Serra Leoa e de outros países da África. Ou seja, nós não temos ainda uma escola. Para que o internauta tenha uma ideia, lá em Salvador, algumas escolas, eu não estou generalizando, pelo contrário, adoro a Bahia, sempre que posso vou a Salvador, mas em algumas escolas, meus amigos aqui, Dr. Carbone e doutora Tatiana, não são escolas, são casas. E para que vocês tenham uma ideia da situação, o ponto que chegamos da saúde, da educação, algumas séries, vamos colocar assim, a sexta e a 8ª série tudo junto. Tem aula de segunda e de quarta. E a 7ª e a 5ª e não sei o que, ela tem aula nos outros dias da semana. Por quê? Porque não há como acomodar todos os alunos. Este é um país que vai para frente, então eu tenho a impressão que para mudarmos, para chegarmos a esse ponto de respeitarmos a etnia, a cor, a profissão, a religião e mudarmos o país,
é como colocou o Dr. Carbone, vai depender de você. Agora, em outubro, o que você vai apertar? Quem são as pessoas que você vai selecionar para que realmente nós tenhamos uma saúde digna, uma educação que simplesmente é vergonhosa. É vergonhosa quando você vê uma redação de um aluno do ensino médio, principalmente de uma escola pública. Pelo menos um professor por dia na rede pública é agredido e são temidos. Mas vamos mudar um pouco de assunto aí, acho que está mais ou menos aí trabalhado. Infelizmente, nós temos muito a mudar, a crescer no tocante ao racismo. Lembrando, mais uma vez, nós temos a segunda população negra do mundo e gente boa, gente que, infelizmente, e muitas vezes passam por situações de constrangimento, mas também devemos ter um divisor de águas e às vezes, né, entendermos que eu joguei muito futebol, nossa, o que eu escutei, um brincando com o outro, um jogador negro brincando com o outro, o seu macaco, joga a bola para cá, o próprio negro brincando. Então, eu acho que também é importante saber fazer essa divisão para que a gente não possa cometer um crime de injúria racial. Mas educar é fundamental. Educar é fundamental para que todos saibamos que todos somos iguais perante a justiça terrena e perante a justiça de Deus. Meu nome é Maria Aparecida de Moraes e gostaria de saber de novo, a senhora já falou, mas há dúvidas, o que é a dispensão? Doutor Haroldo, a dispensão, ela é um instituto parecido com a desaposentação, só que ela não é... tá certo, a senhora falou da desaposentação. Exato. A desaposentação, né, ocorre quando a pessoa para de trabalhar, ela se aposenta e volta a trabalhar e contribuir para o INSS. Enquanto a dispensão, a pessoa recebe pensão por morte. Só que o marido falecido, ele se aposentou e trabalhou depois dessa aposentadoria. E esse período não foi considerado quando foi gerada a pensão por morte. Então, a dispensão, a gente pede a renúncia da pensão por morte e a concessão de nova pensão com esse período que o falecido trabalhou, o decujus, após a aposentadoria. É semelhante, mas não é igual. Haroldo, entrou uma pergunta aqui, deixa eu fazer, por favor. Essa moça aqui essa moça chama Alicia Meira. Ela falou assim... Tuiteira, né? É tuiteira da pesada aqui, ela é de Santos. Uma mãe de 4 filhos pode tirar um filho da herança porque esse filho a abandonou totalmente e não a procura, nem liga há mais de 3 anos, nem em datas festivas como Natal e Nível dela. Ele não liga nem a procura. Me responda, meu advogado. Olha, Alicia, é o seguinte, efetivamente, a gente não pode pegar e tirar o direito da herança de ninguém, a não ser por ingratidão. Por exemplo, aquele caso da Westhofer lá, que matou os pais, ela vai perder a herança justamente porque ela matou os pais dela. Agora, o que tem que ser feito em relação aos filhos, um filho pródigo, um filho safado, um filho que não ajuda, um filho que não visita, ela tem que ir na delegacia da mulher ou na delegacia do idoso e abrir um procedimento criminal contra o filho. Pelo Código Civil, ele tem a obrigação de manter a mãe, de estar presente com a mãe, de ajudar a mãe, de carregar a mãe se precisar, de levar ele para o hospital. E você vai fazendo essa documentação toda para lastrear depois de um processo de ingratidão, porque esse sujeito é um ingrato. E existe no Código Civil a possibilidade de se penalizar o filho pela ingratidão. Como é que acontece? Normalmente os pais, depois de uma certa idade lá, começam a se aposentar, não o Haroldo que é novo não, mas os caras já estão mais velhinhos lá e começam a pensar nos filhos. Então que é a primeira coisa que ele faz para o filho dele? Eu vou passar minha casa para os filhos em usufruto, enquanto eu estiver aqui vivo, eu vou pegar e eu estou bem. Quando eu morrer já passa automaticamente para os filhos. Isso é uma burrice que você faz, mãe e pai. Sabe por quê? Quando você morrer, eles que se virem e façam a transferência lá pelo inventário.
Agora, na hora que você pega e doa o imóvel para ele, e você só fica com a nua propriedade, ou seja, só com o direito de uso do imóvel, sabe o que eles vão fazer? Eles vão interditar você rapidinho, vão pôr num asilo, lá naqueles meios de graça, e vão ficar com a tua casa. E vão esperar você morrer lá para vender. Isso se não vender antes. Outra coisa que vocês não sabem também, como eles são detentores da nua propriedade e você só do usufruto vitalício, eles podem vender esses direitos. Então vamos imaginar o seguinte, a Nenê aqui é minha filha, tá certo? Eu pego e dou o meu imóvel para ela e fico com o usufruto vitalício. Ela casa com comunhão universal de bens com o marido dela, e de repente eles separam, ele vai pegar metade da casa. E sabe o que vai acontecer para você? Você vai ficar dono, mas não é dono nada, porque já ela separou, ele já quer a grana dele, e vão começar a fazer pressão para você. Então, Liciameira, fala para essa senhora que se ela está magoada, vai na delegacia do idoso e conta o que está acontecendo. Se esse filho marginal, além de não visitar, não dar bola para ela, ainda tentar pegar o dinheiro dela, tentar usar os cartões de crédito dela, ele vai para a cadeia. Aí sim, ele condenado, a gente pode deixar ele sem nada, zerado. Agora, fala para essa senhora que se ela não tiver justiça gratuita, pede para alguém da família vir aqui que eu faço as petições e mando para lá. Mas esse marginal aí, um mau filho, um mau caráter, que não respeita os pais, que não respeita a criação dele, ele merecia mesmo. Mas pelo código só existe a ingratidão. Então o que eu vejo é o seguinte, se ela doa alguma coisa para ele, entra com uma ação e pede de volta. E se o safado já não vendeu? Aí você pede de volta o bem, anula essa venda e pronto. Eu vou lembrar um caso para vocês. Eu tinha um conhecido, era um senhor de idade, e ele era gerente de um negócio de fotografias. E de repente deu um tumor no cérebro dele, aqui na parte de trás, e ele ficou cego. E se aposentou, porque ele ficou cego mesmo. A mulher e a filha dele pegaram e tocaram ele num asilo. E ele doou todos os 3 bens para a filha dele. Vocês acreditam que esse asilo particular, eles pararam de pagar, ele foi para um asilo público, eu tentei anular toda essa doação. Ele, por amor à mulher, a filha, não, e acabou morrendo na miséria. Foi enterrado como indigente. Você, mulher, você tem muitos anos para viver. Se você já tem 70, você pode viver até os 100. Se você tiver 80, você pode viver até os 105. Mas com dignidade, não dá nada para filho. Só dá depois da morte e eles que pagam o imposto. Um indivíduo com depressão, ele pode ter um delírio. Um indivíduo com depressão, ele pode ter um surto e chegar às vias de fato, tentar matar alguém e se matar? Você sofre de depressão? Quer saber os sintomas e quais são as depressões perigosas? Fica aí, nós já voltamos já com o assunto do médico, o doutor Anwar Ibrahim, que sofreu um atentado e parece que o seu agressor sofria de depressão. Você quer saber mais detalhes? Não saia daí. É com Haroldo, hein? Ele manja disso. O homem é um gênio. Não saia daí. Você está na Alt TV, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos falando de depressão e desse caso. Uma pessoa deprimida pode chegar a essas vias de fato? Fica aí, eu aguardo você. Voltamos já.
Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na UTV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Maravilha, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou Renato Lueb, apresento aqui na UTV o Jornal Interativo. Muita notícia e interatividade de segunda a sexta-feira, das 18 às 20 horas, só aqui na TV da internet. Estamos de volta aqui pela sua AltV com o programa Pergunte ao Dr. Carboni. Programa que vai ao ar todas as quartas-feiras, das 18 até as 20 horas. E sempre trazendo um tema polêmico para você, internauta, que também pode participar, trazer as suas perguntas. O Dr. Carboni está com um tablet, né? Podemos dar se você quiser, inclusive, fazer agora aí uma pergunta, pode mandar a sua pergunta aí para o seu
Qual é o seu endereço, doutor Carbone? carboneadvogado@uol.com.br. Então, vai entrar agora aqui e eu estou à disposição de vocês para tudo. Vamos repetir devagar. carboneadvogado@uol.com.br. Você pode fazer sua pergunta agora e que, na medida do possível, nós vamos respondendo todos nós aqui da mesma forma. E o assunto que ficou foi a respeito dessa tragédia ocorrida agora segunda-feira, com o médico urologista Anwar Ibrahim Mitri, de 65 anos, ele que faz parte, inclusive, ali do hospital sírio-libanês, tomou 3 tiros e o atirador, Daniel Edmonds-Fort, ele também médico, mas suspenso pelo Conselho Regional de Medicina, e veio à baila o porquê desse homicídio, o que teria acontecido. E uma das hipóteses é de que o atirador sofria de depressão. Teria passado por uma cirurgia na uretra e essa cirurgia parece que não teria dado os resultados que o médico atirador, o Daniel, esperava. Conjecturas, nada ainda confirmado, está se esperando a recuperação do Dr. Anwar para que ele possa responder ao delegado que vai dirigir o inquérito, os principais motivos. Mas o que chamou mais atenção em todos nós é de que o atirador, que posteriormente se suicidou, parece que já apresentava transtornos psicológicos, a depressão. Eu vou passar primeiro a palavra aqui para os meus colegas, para ver a consideração da doutora Tatiana, do doutor Ângelo Carbone também, e depois nós falamos um pouquinho dos principais sintomas. E um indivíduo com uma depressão, ele pode chegar a esse ponto de matar ou se matar? As depressões maiores tiram o indivíduo do senso de realidade a ponto de ter um surto psicótico? Eu já respondo para vocês já, mas eu queria ouvir primeiro como é que a doutora Tatiana viu essa tragédia ocorrida segunda-feira última passada. Realmente foi uma tragédia, né, que abalou São Paulo todo, o país, né, o médico tentar matar outro médico, enfim, foi uma notícia assim que chocou todos nós. Agora, o que se nota é que esse doutor Daniel, né, que teve o registro cancelado devido ao acidente de moto que ele sofreu no passado, o intuito dele realmente era matar o doutor Anwar. Porque ele levou 3 armas e uma faca. Ou seja, não tinha, se uma arma falhasse, ele já utilizava outra imediatamente. Então, ele já foi... premeditado, né? Totalmente premeditado. Então, era isso mesmo que ia acontecer. Agora, com a sua experiência, eu gostaria de ouvir a sua opinião e também do Dr. Carbone. Assim, no primeiro momento, lógico, nós não estamos julgando, nós não sabemos direito o que aconteceu, o que motivou a atitude tão extrema do Dr. Daniel, médico cassado, mas na opinião da senhora... Cancelado. Ele pediu cancelamento. Ele pediu. Ok, então muito obrigado pela correção. É um crime imputável ou inimputável, na sua opinião? Não tem como cumprir. Ele já morreu. Não vai ser pego. Mas sim, eu digo o seguinte. Aí precisaria analisar. Refazendo a minha pergunta, esse tipo de atitude. Você sabe quem é a culpa? Você quer saber a culpa, né? Não, eu digo o seguinte, vamos supor que se ele tivesse sobrevivido. Pelo quadro de uma possível depressão severa, ele não seria preso, ele seria internado. Seria um crime inimputável, na sua opinião? Vai depender da avaliação dele, porque ele tem o semi-imputável e o imputável. Mas agora vamos posicionar o seguinte, vamos imaginar, o médico já tinha visto esse senhor que faleceu, já tinha percebido que o cara era louco. Eu tenho um cliente lá que aparece lá para fazer consulta, você vê que o sujeito é completamente biruta. Então ele pegou, fez uma cirurgia, a impressão que dá é que deve ter dado algum problema, pelo que a gente leu aqui, estou me ligando aqui.
E o sujeito ficou inconformado sei lá, com o diagnóstico, com a situação que ele fez, e foi lá e matou o sujeito. Aí vocês perguntam para mim assim, quem que vai responder? Ele se matou. Não tem nada, já vai ser arquivado esse processo. A minha pergunta foi o seguinte, porque nos Estados Unidos... Você sabe quem é a nos culpa Estados aí? Unidos, Fica o quieto, sujeito, Haroldo, deixa eu te explicar aqui, se não esqueça. Gente, é o seguinte, o Estado é responsável por isso. Sabe por quê, Haroldo? Quem tem arma em casa, ele tem um registro. Para você ter esse registro hoje, pela lei atual, você é obrigado, de 2 em 2 anos, a fazer um exame psicológico. Você não sabe disso, Haroldo, você vai saber agora. Vem lá, vai uma psicóloga, você vai lá, você fica 3 horas fazendo um teste com ela, que é cansativo, Haroldo. É cansativo. Você tem que ser teste de memória, teste de conversa, teste de tranquilidade. Você olha lá um monte de quadros, sabe? É um negócio, é um teste psicológico que é fantástico. Você fica 2 horas e meia. Fiz 4 horas, eu levei de teste. Depois tem um outro que você tem que fazer com um sniper, para você mostrar que você sabe usar a arma e que você pode utilizar. Então não adianta mais ter aquele documento que a gente tinha no passado, aquele esporte de arma, aquele registro. E se você não fizer essa documentação, a Polícia Federal tem a obrigação de notificar você e mandar entregar as armas. E eles vão pagar pela tua arma. Então a culpa aí está em quem deixou esse elemento com essas armas. Desculpa, então, uma consideração. Além das armas, ele tinha uma faca. Mas tá bom, mas a faca é uma arma. Mas então, o culpado aí é a família dele, que o sujeito era tantã, foi lá e matou uma pessoa inocente, desarmada. Então a responsabilidade civil, quem paga, Haroldo, é a família dele. É a mulher, é os parentes, é tudo mais. E ao mesmo tempo é o Estado que não foi lá buscar as armas na casa dele. E se vocês continuarem deixando, vai aparecer mais um monte de louco por aí, matando todo mundo. E isso não é justo. Pode falar. O que eu gostaria, muito obrigado. O que eu gostaria de dizer é o seguinte, é que nos Estados Unidos, quando uma pessoa comete um crime dessa natureza, independente de ele ser uma pessoa com transtornos de humor, que a depressão é um transtorno de humor, ele é detido. E aqui nós temos uma situação, por exemplo, ele se matou. Mas, muitas vezes, o indivíduo vai, simplesmente mata, e eu tenho a impressão que, vamos dizer assim, rouba a gravata em algum lugar fora do país e diz que a culpa é a culpa é do antidepressivo. Outro faz uma outra coisa e também a culpa é de um antidepressivo. Não é? Então, está ficando assim uma situação em que a gente começa a ficar de novo escutar. É imputável ou é inimputável? Né? Então, eu gostaria de saber o seguinte, especificamente quando eu falei, deu a impressão que ele estivesse vivo. Lógico, o atirador que matou o Dr. Anwar, ele que tentou matar o Dr. Anwar, ele se matou. Agora, se ele tivesse vivo, sobrevivido, ele seria, na sua opinião, inimputável ou imputável, deveria ser preso? Aí dependeria do exame para apurar o estado dele. Porque de qualquer forma, eu também, mesmo como terapeuta, eu gostaria de dizer a vocês o seguinte, é muito difícil um esquizofrênico, por exemplo, uma pessoa que tem uma enfermidade grave, um psicótico, ir às vias de fato e matar, a não ser que seja como o caso do Cadu, o Cadu que matou o cartunista e o filho, que já sabíamos que tinha uma esquizofrenia, já tomava medicação antipsicótica. Então, esses casos, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Nós deveríamos voltar a ter as casas de custódia, em que o indivíduo doente, ele não pode estar junto dos detentos, porque nós temos mais de 50% da população carcerária com problemas de transtorno de humor, com problemas psicológicos. Então, deveríamos voltar a rever essa situação. Quem realmente é imputável e quem é inimputável. Porque, mesmo sendo inimputável, se ele tem uma esquizofrenia paranoide e ele cisma com alguém, ele pode sim chegar aos fatos como o Cadu foi e matou o pai. Tá, eu tenho uma aspas aqui. Eu fiquei também de passar para o internauta os sintomas da depressão. Tá bom. Entendeu? Mas deixa eu fazer para você fechar o sintoma. Eu estou com um caso igualzinho lá. Me fizeram uma consulta. O rapaz matou sem mais nem menos a vizinha.
Sim. Ele não tinha nada, não é que nem o teu caso aí, o caso do médico, ele não tinha, ele foi lá e matou a vizinha. Certo. Foi para a cadeia, jogaram ele no cadeão de Pinheiros. A família Certo. veio conversar comigo, eu falei, não é caso de estar preso, é caso de internação. O que a mãe fez? Foi lá, pegou toda a documentação dele, ele é incapaz mesmo, é esquizofrênico, levou a documentação e entregou na mão do juiz, sem advogado, sem nada. O juiz mandou transferir ele da cadeia, que ele estava preso, e mandou internar ele no manicômio judiciário. Aí a família ligou para mim e perguntou, Gonzalo, que tem um pedaço para você aqui. A dúvida da família é o seguinte, eles queriam colocar um instituto aqui mais perto, tem um nome lá, um instituto para esquizofrênico, menos um manicômio judiciário. Mas eles dizem que como ele mora numa outra cidade, a família dele, lá não é abrangente aquele local. Certo. Então, eu queria saber o seguinte, o INSS, como ele é esquizofrênico, e ele está indo para um hospital, um manicômio judiciário, porque ele é louco, ele matou. Tem como o INSS bancar essa despesa? Não, o que pode acontecer é ele receber um auxílio, se ele for Não, mas eu segurado... não queria que ele ficasse no manicômio judiciário, eu queria que ele ficasse numa clínica bancada pelo INSS. Preso, direitinho, com um tratamento na cabeça, tudo certo. Okay. A minha preocupação é o seguinte, a família quer saber, se não, porque lá é muito ruim, gente. Vocês não acreditam o que é lá dentro. O que dá para fazer? Dá para verificar a possibilidade de aposentá-lo por invalidez Certo. e ele receber ainda 25%, porque ele precisa de outras pessoas para os cuidados Agora, dele. Haroldo, é importante isso daqui, porque nesse caso que a gente está vendo aqui, ele morreu. Mas está cheio de casos que você não sabe por aí, que a pessoa está cumprindo a pena, mas ele não está nem se tratando. Ele está jogado no meio dos presos, os presos Mas vão matar ele lá dentro. foi por isso mesmo que eu disse agora há pouco, que existe um percentual altíssimo de pessoas que estão detidas e que têm transtorno de humor. Agora, Haroldo, e outra coisa, são transtornos para eles saberem, para a família discernir. O importante é ele estar preso, Haroldo, mas a família não sabe nem como fazer. Eu já ensinei. Pega os laudos do Haroldo lá, leva lá, que o juiz transfere. Agora, Haroldo, dá para eles o que precisa para isso. Como é que a gente detecta uma pessoa simples? Eu posso olhar para você e achar que você está com febre, mas você está com uma pneumonia brava. Como é que uma pessoa simples que nem eu pode saber o que o Haroldo sabe e para ajudar o povo? Bom, então, conforme eu estava dizendo, a depressão é um transtorno de humor. O que é o humor? O humor é a chama da nossa vida. Então, quando uma pessoa está sobre depressão, essa chama diminui. Então, nós poderíamos dizer que a depressão é a doença dos prazeres. Em primeiro lugar, a pessoa começa a perder prazer por tudo. Por tudo. Esse já é o principal sintoma. Uma tristeza que muitas vezes ela não sabe de onde vem. Agora, essa tristeza, ela pode ser média, essa depressão pode ser, vamos dizer assim, até razoável e algumas severas. Eu diria que quando o indivíduo ainda consegue trabalhar, ele ainda tem uma relação boa dentro de casa, ele ainda consegue ter uma atividade física, os seus hobbies, mas percebe que essa tristeza vem o incomodando, é importante a procura de uma ajuda de um psiquiatra de preferência e iniciar uma psicoterapia. Agora, eu já vou passar diretamente para depressões maiores, por exemplo, uma delas que vocês conhecem, que é a bipolar, em que o indivíduo ele tem episódios de muita euforia, de muita alegria e muitas vezes dias em que ele sente vontade que se Deus o tirasse seria melhor. E o grande perigo dessas depressões maiores, em que o indivíduo começa a ter um comprometimento da sua atividade profissional, começa a comprometer a atividade conjugal, inclusive, doutor Carbone, doutora Tatiana e você internauta, se você até não comunica o cônjuge, sai até separação, porque o cônjuge acha que não há mais amor, e às vezes o problema não está mais aí. Muitas vezes não há mais atração sexual, não é porque deixou de gostar ou de ter atração pelo cônjuge, porque é a doença dos prazeres, o indivíduo fica com a chama da vida apagada. E muitas vezes passa pela cabeça desse cidadão as ideias suicidas de ir embora. Então, principalmente quando o indivíduo diz que ele tem vontade de morrer, que ele gostaria de morrer, que ele gostaria de sumir,
eu acho que é a hora da família, inclusive, tomar providências. Agora, há casos de depressão em que você tem a depressão e também os sintomas psicóticos, às vezes persecutórios, como me parece. Eu não estou fazendo um diagnóstico, eu não estou fazendo, apenas aqui, segundo diversos sites, aqui eu não estou conseguindo chegar qual é o site que deu essa informação, ele já sofria de depressão. Mas a depressão pode estar também associada a surtos psicóticos, em que o indivíduo ele tem ideias, às vezes, de comando, de execução, e parece que foi o que ele fez. Mas, como o Dr. Carboni perguntou quais são os sintomas, você familiar conhece bem os seus filhos, conhece sua esposa, seu esposo, quando perceber mudanças no comportamento, uma lentidão, né? O indivíduo se torna lento, tanto na sua forma de pensar, de se manifestar, como até nos movimentos, a perda de vontades, de hábitos que antigamente compartilhava com a família, queda do rendimento escolar, queda do rendimento profissional, são sintomas de uma depressão que pode ser grave. E se o indivíduo se recusa a cuidar da sua aparência, se recusa a fazer a barba, a tomar um banho, às vezes ficar o dia inteiro na cama, aí sim vocês têm que obrigatoriamente procurar uma ajuda psiquiátrica. E principalmente se houver ideias de suicídio. Se bem que tem novidade boa por aí, viu, doutor Carboni? Está vindo uma medicação aí nos Estados Unidos e que parece que vai ter um resultado, porque já andou sendo testada, e principalmente nos testes que foram feitos com animais, houve assim mudanças bruscas de comportamento, que é o cloridrato de ketamina, que parece que é uma substância que após uma hora de uso, as ideias suicidas desaparecem, ou seja, diminui. Se tudo isso vier a se conformar, uma grande maravilha, um grande avanço para a medicina e para a medicina psiquiátrica, e principalmente para quem tem os quadros de transtorno de depressão. Mas não deixe de procurar um médico psiquiatra. Há tratamento. A medicação às vezes demora 2 semanas para fazer efeito, e isso não quer dizer que você não vai ficar bem. E há também tratamento psicoterápico para saber por que você chegou a esse ponto, o que levou a tudo isso. Em outra oportunidade estaremos falando mais aprofundadamente. Deixa eu falar aqui do internauta aqui. É a Cláudia Maria de Sergipe. Estou em união estável com meu companheiro há mais de 3 anos e tenho 2 filhos. Só que ele não reconheceu nenhum deles e agora quer que eu vá embora com as crianças. Eu estou desesperado. Ô Cláudia, o negócio é o seguinte, ó. União estável só é provada no papel. O que na verdade ele fez, ele escolheu uma mulher bonita, fez os filhos nela, não registrou os filhos, e você e ele, e as crianças, ele está querendo dar um pé nos dois, por tudo na rua. O que você tem de fazer depressa? Você tem de procurar a justiça gratuita na cidade, tem de abrir um processo declaratório de união estável, ao mesmo tempo, tem de entrar com uma ação para provar que as crianças são filhas dele. Você falou aqui que na certidão de nascimento só está o nome de você. Ele não foi lá, não foi homem para dizer que ele é o pai. E os alimentos das crianças, por azar, filho, só vão ser pagos depois que provar a paternidade dele. Então, olha só, tem que entrar com essa ação também urgente, é uma ação declaratória para provar que ele é pai, e ao mesmo tempo fazendo o exame de DNA, e só depois disso que você vai receber. Então, o meu conselho, sabe o que é? Volta para casa dos teus pais, processa ele, pede a união estável, pede a metade dos bens que ele teve na constância dessa união com você, pede alimentos para os seus filhos e você vai ter que trabalhar. Porque, na verdade, esse safado aí, como tem muitos outros no mundo, eles pegam, fazem filho, fica com você, e quando você começa a ficar envelhecida, ele pega e troca você por outro. Não se esqueça de ir lá no juiz da infância e da juventude e contar o que está acontecendo. Ele pode ajudar e pode conseguir ajudar que o juiz da família consiga alimentos para você. Mas, na verdade, esse sujeito está solteiro, ele não tem filhos,
Os bens que ele comprou junto com você, ele vai torrar tudo e está na hora de você fazer alguma coisa, pelo menos para os seus filhos. E lembrem-se, mulheres, toda mulher que está juntada, ela fala assim, em time que está ganhando não se joga, não se mexe. É claro que se mexe. União estável é bonito na conversa, no papo. Sabe como é que é a situação da união estável? Pode imaginar que o Haroldo lá, ele não pode casar, que ele está fazendo o divórcio dele, e ele quer ter uma mulher em união estável, que ele gostou dela, é hipótese. Então o Haroldo vai lá e faz um documento escrito, que ele é imagem, fala assim, olha, eu estou em união estável com essa moça, porque eu gosto dela, ele escreveu lá no papel. Mas ninguém faz isso. Então você não tem uma declaração de união estável, que é uma escriturinha que custa R$10 em qualquer cartório, e ele, malandro, ainda faz os filhos não sei e ele não reconhece. Quer dizer, você vai levar 5 anos para conseguir tomar alguma coisa dele. Você tem que obrigar, antes de casar, antes de fazer filho, você vai lá e casa no papel. Papel assinado, é diferente. O sujeito, olha assim, o sujeito é pai, e ele não paga alimentos, o juiz já fixa um valor para ele, se ele não pagar, ele vai para a cadeia. Agora, do jeito que você está fazendo, filha, você vai ter que provar primeiro que o filho é dele, para depois você cobrar. E isso leva anos. Se você não tem dinheiro para fazer um exame de DNA num laboratório pago, você vai ficar esperando 2, 3 anos, um IMESC da vida, declarar que a criança é filha dele. E quem vai ter esse prejuízo é justamente a criança. Pensa nos seus filhos. Você que está sintonizando agora, você está na AltV com o programa Pergunte ao Dr. Carboni. E chega aqui uma pergunta para a doutora Tatiana. Me chamo Rebeca Santos Fonseca e recebo auxílio-doença há 6 meses. Doutora Tatiana, preciso pagar o INSS enquanto estiver na Caixa? Bom, é muito comum essa pergunta. E isso é uma dúvida assim, constante. A pessoa que está recebendo o auxílio-doença, se ela deve continuar contribuindo com o INSS. Não precisa. Por quê? O auxílio-doença, o valor dele é 91% do salário de contribuição. Por que 91%? Porque estes 9% que são descontados funcionam justamente para a Previdência Social, para o custeio da Previdência. Então, você já está sendo descontado nesse valor que recebe de auxílio-doença. Logo, não precisa, e esse período vai ser computado, sim, como tempo de contribuição. Então, não precisa se preocupar. Muita gente faz o recolhimento. Se o seu caso for esse, você fez o recolhimento, peça a restituição do valor. Mais uma pergunta para a senhora. Sandra Vilela, minha colega ficou viúva do segundo esposo. Ela pode receber outra pensão? Não. Pensão por morte, a pessoa só pode receber um. Porque no passado, a gente tinha aqueles casos daquelas viúvas negras que elas casavam só para ficar com a pensão dos maridos. Então, morriam 3, 4 e elas iam acumulando as pensões. Hoje em dia não funciona mais assim. A pessoa que recebe a pensão por morte, ela pode casar, que ela não vai perder essa pensão. Agora, ela ficando viúva pela segunda vez, o que ela pode fazer é optar. Se o segundo marido recebe mais do que o que ela está recebendo no momento, ela troca. Mas ela não pode acumular 2 pensões por morte. Isso é proibido. Deixa eu ver uma aqui, vai. Diana de Mato Grosso do Sul. Sou uma moça, me acho bonita e atraente. E meu nome é Dirosdineide. Todos me chamam de Diana. Vou me formar professora e tenho vergonha do meu nome. E dizem que eu, por ter 25 anos, não posso mudar mais. O que devo fazer? Minha formatura é no final do ano e quero ser chamada de Diana. E não sei como eu faço. Ô, Diana, é o seguinte, ó. Dirosdineide, quem deu para você foi teu pai e tua mãe. E eu não sei como que registraram, porque hoje em dia não pode fazer esse tipo de coisa. Você não gosta do teu nome, você é chamada de Diana, tem de entrar com uma ação de retificação de assento. Se não tiver condições, o Estado paga para você. Você simplesmente vai explicar para o juiz e para o promotor que esse nome não é nome que você gosta, que você é chamada por Diana. Eles podem marcar uma audiência para ouvir você, 2 testemunhas que vão comprovar que você é chamada de Diana. E como você vai ter, agora já está no fim do ano e você vai se formar, pede para o juiz uma liminar para que já fique constando o nome de Diana.
para que você possa apresentar essa liminar na tua faculdade, para eles chamarem você por esse nome quando você se formar, porque o processo demora um pouquinho. O fato de você ter 25 anos não muda nada. Eu já mudei nome de senhoras de 60 anos, de 65 anos, que nunca gostaram do nome. Então você tem que entender que é um direito seu. O direito ao nome quem escolheu foi os pais, agora é você que quer mudar e tem mais, você tem esse nome. Antigamente era gozado, tinha dois nomes. Tinha o nome que se constava no documento e o nome de batismo. Eles tinham uma certidão de batismo, nem sempre um nome era igual ao outro. E tinha muita gente que queria ser chamado pelo nome de batismo, que era o nome que ela gostou. Então, é fácil de mudar, é simples. Só não pode ter processo crime respondendo, só não pode ter essa tentativa de mudança de nome ser por algum truque aí que seja ilegal. Por isso que tanto o juiz como o promotor vão fazer. Então, olha, de 0 a 100 anos, você não gosta do nome, dá para mudar. Se chama de retificação de assento. Vai no juiz da tua cidade, pede para ele que ele vai fazer a mudança. Aí o que acontece? Vem uma nova certidão de nascimento. E quando você for mudar a habilitação, você já passa para o nome certo. Quando você trocar a identidade em 10 anos, você já põe o seu nominho lá e você vai estar feliz. E Diana, se Deus quiser, já você vai estar com o teu nome novo, que é o que você usa. Já você vai ver o que é um incêndio aqui nessa bancada. Nós vamos para um breve intervalo e, na volta, falamos sobre o caos que foi ontem em São Paulo, o movimento dos sem-tetos, pessoas machucadas, pessoas feridas, lojas saqueadas, um ônibus articulado, totalmente incendiado. São Paulo viveu um dia de fúria. Você está na Alt TV com o programa Ligue para o Dr. Carbone. É rapidinho e a gente volta comentando esse caos. Já volto. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro.
Não promova alienação parental. Estamos de volta aqui pela sua AltV com o programa Pergunte ao Dr. Carbone. Dessa vez eu acertei, porque de vez em quando eu falo responda ao Dr. Carbone, não, é Pergunte ao Dr. Carbone, programa que vai ao ar toda quarta-feira, das 18 às 20 horas. E já de antemão agradecendo a você, internauta, pela participação aqui todas as quartas-feiras, inclusive hoje também. Bom, temos alguns livros que foram sorteados e vamos divulgar agora o nome dos ganhadores da Cartilha da Mulher. Lícia Meira de Santos, Éder Pereira, Luiz Alon, do Rio de Janeiro, e Christian Voltauger Luger. É só retirar esses livros aqui no AltV, que vão estar aqui já à disposição de vocês. Com autógrafo. Aí, com o autógrafo do Dr. Ângelo Carbone. Carbone. E do também da Lelê, os três. Dr. Ângelo Carbone. São Paulo vive um dia de caos. Ontem, São Paulo simplesmente parou. Aquilo que era uma desocupação que, em princípio, esperávamos que fosse algo organizado, acabou tumultuando o centro de São Paulo, com pessoas feridas, lojas saqueadas, como vocês estão aí acompanhando nas imagens, um policiamento ostensivo que teve que usar bombas de gás lacrimogêneo e também algumas balas de borracha para conter algumas pessoas que não faziam parte da manifestação dos sem-teto. E simplesmente São Paulo viveu um caos. Um ônibus articulado foi queimado e a situação só voltou ao normal por volta das 23 horas. Dr. Ângelo Carbone, como é que o senhor vê? Primeiro o movimento do sem-teto. Está certo? Está errado? Parece, eu não tenho certeza, o senhor que vai poder confirmar, parece que muitos prédios aqui no centro, na capital, no centro de São Paulo, muitos prédios são públicos e há muitos anos completamente abandonados. E, ao mesmo tempo, nós temos inúmeras pessoas procurando um lugar para viver de forma digna. Até que ponto que é legal, que é ilegal, o que o governo poderia fazer para dar uma condição legítima de que essas pessoas tivessem uma moradia digna, e aquele que é proprietário e não tem como fazer e tem o seu prédio invadido, estou me referindo aos prédios que não são públicos. Vamos lá. Como é que começamos? Primeiro, esses movimentos, eles são legalizados, tanto que o governo apoia eles, tanto que o prefeito apoia eles, tanto que o Lula deu muitas verbas para ele, eles fazem parte um pouco do partido. Mas o que a gente nota de verdade nisso tudo, aqui em São Paulo principalmente, foi a partir do prefeito do Haddad, quando ele foi declarado eleito, essas gangues, essas organizações que para mim são criminosas, eles começaram a invadir prédios, colocando aquela bandeira vermelha, sabe? E essa invasão, gente, não pensa que aquele coitado que está lá dentro, ele é o culpado daquilo. Não, eles são orientados a entrar nesses locais.
Tem informações expressivas que até gente da prefeitura manda eles entrar. E não é só em prédio do Estado, não. São todos os prédios. Agora, o que eu não entendo é o seguinte, como é que um prefeito permite que esses invasores entrem nesses prédios? Eles destroem tudo que tem lá dentro. Tudo! Olha, só para vocês terem uma ideia, se eu for fazer a minha casa aqui e tiver algum problema, eu tenho de chamar a prefeitura, eu tenho de pedir licença, eu tenho de pagar imposto, tem o corpo de bombeiros se tiver mais gente. Essa gente invade prédios imensos. Eles vão lá, destroem a parte elétrica, eles vão lá, destroem paredes, eles colocam em risco para cair o prédio, eles põem em risco na hora que eles fazem aquelas miscelânea de fios lá e tudo boicotado, porque eles não pagam luz, não pagam água, o prefeito não vê isso daí. Mas o que eu estou preocupado, gente, com vocês, além de um bando de marginal num lugar desse, e prédio do lado que paga imposto, prédio do lado que paga imposto, e embaixo uma padaria, um restaurante, o medo de todo mundo, desses invasores, que eu estou falando de novo, gente. Quem vai lá, tem muita gente que é conduzida para isso. É conduzida, são as massas de manobra. Mas tem os assassinos, tem os ladrões, tem os traficantes, tem aqueles que ficam olhando da janela para ensinar os outros a roubar. Por exemplo, se o Haroldo vai no banco, eles ficam estudando você lá de cima e mostra na hora que ele saiu do banco ele ser assaltado. Porque a gente não sabe toda aquela miscigenação de marginais que também estão envolvidos lá no meio. Mas a minha preocupação é o seguinte, Haddad, por que você não manda ver como é que está o estado nesses prédios? Como é que você deixa essa gente morar lá derrubando parede, fazendo ligação de gato, como o Haroldo falou aqui? E por que o corpo de bombeiros não vai lá dentro e interdita? Se a casa da gente cai um avião, ou se a casa da gente pega fogo um pedaço, ou se pegou fogo na casa do lado, chega lá, aí a defesa civil e põe todo mundo para fora. Por que você, Haddad, deixa esses marginais ficar lá dentro, com armas? Você viu o que ele fez, Haddad? Eles quebraram os prédios inteiros lá dentro e jogavam lá de cima. Eles fecharam as ruas, eles puseram fogo. Olha, eu estava indo para o escritório, eu fiquei 4 horas parada, jogaram pedra no meu carro. Na semana passada me tentaram roubar. E é um povo que paga imposto para você. Aquele imposto, Haddad, que a gente não sabe onde você está pondo. Sabe por quê? Porque a gente não vê nada, é rua esburacada. Você só quer cobrar imposto dos outros, você só quer cobrar multa. O teu negócio é colocar lá aquelas porcaria lá para multar a gente. Você fecha as ruas e agora você põe essa caterva de vagabundo que o senhor deixou entrar, que o senhor entrou aí, com esse sorrisinho que o senhor tem, e essa gente está roubando São Paulo. Agora, eu não sei se o senhor não sabe, não. São Paulo, o centro, era uma maravilha. Depois que o senhor entrou, ficou um lixo. Fica igualzinho o senhor. E sabe qual é o problema que está acontecendo aqui? A gente vai embora. Eu vou sair do meu escritório, ninguém tem mais coragem. Tem lá um movimento marginal lá na frente do meu prédio que invadiram lá. Os vagabundos estão roubando, estão matando, estão vendendo droga lá. E sabe o que acontece para mim? Eu tenho de ir embora, porque meus clientes vão lá e são assaltados. O Haroldo um dia desse foi lá, que não arrancar o relógio dele. Agora o senhor não dá segurança, o senhor põe esse bando de vagabundo que não paga imposto, que não faz nada e que fica roubando os outros. E sabe o que vai acontecer? O centro vai acabar. O senhor não vai receber mais imposto. Isso se o senhor ficar lá, né? E teu partido ficar. Agora, pensa numa coisa só, Haddad. Você está destruindo todo mundo. Você fechou São Paulo ontem, como você já fechou um monte de vezes, com esses vagabundos que estão do teu lado. E a gente não aguenta mais isso. São Paulo não é para isso, Haddad. Deve ser na tua cidade, aqui não é São Paulo. E se você for eleito, eu não sei como. Agora eu pergunto para você o seguinte, como é que nós vamos ficar? Diz para mim, eu não posso descer do prédio porque tem ladrão. O prédio do lado está invadido. Eles jogam, põem fogo lá. O que você quer fazer com São Paulo? E quem paga imposto é o coitado que está bancando esses vagabundos lá que não paga luz, que não paga água. Você ajeita. Você manda uma cartinha lá para invadir e depois manda tirar. Doutor, eu entendo o seu raciocínio, mas eu gostaria também de ouvir a opinião da doutora Tatiana, porque o doutor Carboni está colocando de uma forma assim, muito concreta, muito política. A senhora não acha que parte desse movimento tem até
até um direito assistido, porque morar, dar habitação é dever do Estado ao cidadão. Será que nós não tínhamos, porque parece, inclusive, que a prefeitura teria prometido vários caminhões para retirarem os móveis, para retirarem essas famílias. E nem a metade desses caminhões compareceram. Parece que esse teria sido o início do desentendimento. Agora, a senhora não acha que parte dessas pessoas que estão no prédio, talvez sejam pessoas até que tenham um trabalho, que tenham crianças, que precisam de um teto, mas oportunistas acabam se infiltrando no movimento e tornando o movimento político um movimento de vândalos, criando uma verdadeira anarquia na cidade? Olha, o que eu entendo, eu sou contra, tá, esses movimentos de sem teto, sem moradia. E o que acontece? O que a gente visualiza nessa situação? Que depois que o prefeito Haddad assumiu, aumentou em 50% essas invasões. Então, ou seja, não está sendo feito nada. Hoje em dia, participar de um movimento sem terra virou como era antigamente nos feudos. A pessoa que entra nesse movimento, ela não sai mais, porque o filho passa a integrar esse movimento. Tem os acampados e os assentados. Os assentados, eles continuam invadindo as propriedades. Mas então, agora, doutora, por exemplo, um prédio público, doutora Tatiana e doutor Carbone, um prédio público, abandonado. Mas como é que pode estar abandonado? Não poderia. Isso é culpa do prefeito. Então, a minha pergunta vai mais ou menos por aí, o senhor vai responder. Um prédio abandonado há anos, não seria de bom senso da administração pública municipal você recuperar esse prédio e dar condições do indivíduo pagar um pouquinho por mês, ou devolver para mas não deixar um prédio simplesmente abandonado, porque eu também acho que a propriedade pública, privada, tem que ser respeitada, não resta a menor dúvida. Agora, se está desocupada, não tem uso, meu Deus do céu, me parece um problema de gestão. Dê condições a esse prédio para que para que possamos colocar famílias ali e que se pague um pouquinho por mês. O que acontece? Não seria um procedimento melhor, sim, mais mas ético? O que acontece? Um prédio no centro, ele pode ser recuperado e pode ter um valor de aluguel altíssimo. Enquanto essas pessoas ela não tem moradia, ela não precisa estar no centro, ela pode ir para um outro lugar. Ela não precisa estar no Otton Palace Hotel. Exato. Fala, maravilhoso de luxo. Mas a gente não pode esquecer que muita gente vai aí para determinados morros, não é simplesmente por opção, é o que sobra para esse povo ir. E depois vem chuva e cai. Haroldo, essa gente não trabalha. Essas barreiras acabam matando. Deixa eu falar para você, Haroldo. É assim, esses movimentos, o negócio deles não é trabalhar. Eles ganham aquele salário miséria, sabe? Aquele cartãozinho que o governo dá para eles votar. E eles vão lá, entram do lado da tua casa, eles vão morar lá, eles fazem um buraco na parede, arrancam um buraco da parede, juntam lá não sei quantas pessoas, e eles moram lá dentro. Esses coitados que são canalizados para lá, os que precisam mesmo, porque eles são levados. A gente já viu até carta que a turma do prefeito manda eles invadir. Esses coitados, eles pagam R$50 por mês ou por semana para ficar lá. E eu já conversei com essa turma que está lá, eles contam assim, olha, se a gente não der os R$50, eles jogam a gente na rua. Pois é. Então, e você não sabe, o dono, o cabeça, aquele da turma lá, sabe, o que manda no negócio, que deve ter ligação com o prefeito, ele tem carro importado. Ele mora em mansão, são advogados importantes. O senhor acredita, então, que de forma generalizada é assim que ocorre? É generalizada. É assim. E outra coisa, eu vou contar mais para você. Por exemplo, nós não poderíamos tornar esses prédios públicos numa espécie de um Singapura e colocarmos essas pessoas... Mas olha, vamos lá, esses caras não têm dinheiro para pagar, eles não trabalham. Só para vocês terem uma ideia, é assim, a família que é assentada lá e tem que pagar um X por mês, alguém da família tem que ficar lá dentro. Se sair todos, outro invade. E tem um sujeito que vai receber, no fim da semana, 50 conto de cada um.
Se não pagar, você põe na rua. Não é que nem uma ação de despejo. O senhor está falando do crime organizado. É, mas aqui nós estamos nisso. Nós estamos igualzinho no Rio de Janeiro. Agora, o que eu acho gozado é que o Haddad não vê. Ele dá aquele sorrisinho dele lá, mas ele tá assim, ó. Ele põe um monte de vagabundo lá, que eles sabem que tá lá e que ele deixa. E esses caras não pagam água e não pagam a luz. Quem que paga? É o trouxa da rua, que aquilo sai dos nossos fios e nós pagamos. Senão vem a conta lá para a companhia lá elétrica e ninguém paga. Aí eles sabem que vocês não vão acreditar. Eles têm internet, eles têm aquele aparelho lá da Sky, um negócio lindo, gente. Agora esses marginais, eles estão lá para roubar. Eles estão lá para guardar coco, para jogar na cabeça da gente. Eles estão lá para pôr fogo. Agora eu pergunto para você, Haddad, por que você não põe lá o corpo de bombeiro para interditar esses prédios e pôr esses vagabundos para fora? Por que você não deixa, não impede que eles entrem? Por que você não põe a polícia militar para pôr para fora esses cretinos? É porque não é na tua casa. O dia que invadirem a tua casa lá e pôr tua família pra rua, que eu espero que um dia que você não seja mais nada lá e vão fazer isso pra você, aí você vai vir reclamar aqui. Agora o que eu tô achando é o seguinte, ó, estão acabando com São Paulo. São Paulo tem tradição. Essa gente pobre que precisa tem que arrumar lugar de moradia para eles, onde eles merecem, no lugar que eles podem, que eles tenham condição de pagar a condição dele, ou de graça, ou eles tenham, mas não num lugar no centro da cidade para ficar roubando os outros. E eu acho que tudo que está acontecendo aqui é um absurdo e a culpa é tua, Haddad. E eu espero ver ser processado e preso por isso. Porque não é normal o que você está fazendo. Não é normal para São Paulo. E a gente está cheio de você. E não aguenta mais você aí dentro. Faz alguma coisa. Eu estou sabendo que você vai fazer um descontão no imposto. A impressão que dá é que todo mundo que não pagou imposto aqui em São Paulo vai se aproveitar do benefício teu. Isso quer dizer que eu pago imposto todo mês e eu estou lá pagando o meu. Agora, a turma que não pagou 10 anos, 20 anos, você vai dar 75% de desconto para ele. Você vai querer arrecadar essa grana para quê? Você acha que é para São Paulo, Haddad? Fala para mim. Você vai pegar esse dinheiro e vai enfiar onde? Então eu penso o seguinte, Haddad, não está na hora de você pegar e investir um pouco na gente? Você acha que você vai ficar a vida inteira fazendo essas besteiras que você está fazendo? Já não está na hora de pôr esses vagabundos para fora? E não está na hora de devolver São Paulo para São Paulo? Ou você quer tomar da gente? Não tem cabimento. Bom, uma coisa a gente tem que concordar. Ele disse que ia deixar São Paulo como São Paulo nunca foi visto antes. Uma merda. É como tá assim. Ele vai cumprir a palavra. Bom, como vocês estão vendo aqui, ninguém está deprimido. Muito pelo contrário, né? Tá todo mundo aqui bem afiado aí. Só fico aqui preocupado com esse próximo tema que eu vou aproveitar os últimos minutinhos aqui do programa. É a produção. Até daqui eu estou ouvindo a produção dando risada aí. Aqui não tem deprimido nenhum aqui não, gente, viu? Gente, olha só, amigo não. Colega de profissão do doutor Ângelo Cardoso. Pelo amor de Deus, meu Deus, doutor, que me protege. Não, vamos dar a notícia e vamos comentar. Lógico que eu carinhosamente peço que de uma forma moderada, né? Porque eu sei que o assunto é grave aqui. É grave, né? Advogado que defendeu o Luiz Henrique Romão, o conhecido Macarrão, no caso Bruno, e no caso da Elisa Samúdio, que até hoje nunca se encontrou o corpo, o advogado que fez parte desse inquérito, o doutor Wesley César Vasconcelos, foi encontrado com cerca de 200 quilos de maconha em Minas Gerais. Doutor Carbone, o senhor que participou, o senhor que esteve ali em várias situações, inclusive presente fisicamente ali com o Dr. Wesley, com outros advogados, um homem até então conceituado. O que aconteceu? Como é que a gente pode explicar essa situação aqui noticiada com eu tive o desprazer, Haroldo, de conhecer esse sujeito aqui num programa da parte da tarde, um vespertino. E eu conheci ele se apresentou para mim como maçom, como pastor protestante e também como um grande advogado da cidade. Ele era o advogado do Macarrão. Só para vocês terem uma ideia, o Macarrão é o marido do goleiro Bruno. Tem lá um relacionamento homoafetivo. E eles são os principais responsáveis pela morte da Samúdio. Eu já achei meio esquisito esse sujeito aqui, porque eu vi que de advogado ele não tinha nada, sabe?
Na verdade, ele estava lá porque ele era parente do Macarrão. Ele tem um parentesco com o Macarrão lá. E ele é o advogado dele. Não, tem parentesco mesmo? Ele tem, ele falou que é parente dele. Não tá, mas ele falou pra mim. Eu conheci. O desprazer deu é que eu tive que sair com eles no final de semana aqui em São Paulo, quando ele estava aqui num programinha que a gente ia. E nesse programa aqui, eles pediram para mim acompanhar. E eu conheci ele, o desprazer de conhecer esse traficante safado aí e a mulher dele. Mas vocês têm que pensar o seguinte, ó. A gente via de cara lá que o negócio da Samúdio não era crime lá por causa do tadinho do menino lá. É coisa de tráfico de entorpecente. Todo mundo contava que o Macarrão era dono do tráfico lá de Minas Gerais. E o Bruno tinha ligação com aquela turma do Rio de Janeiro. Naquele programinha que eu ia lá, eles tinham medo de falar isso daí, eu queria falar e não deixava, e também o Haroldo também não deixava. Mas estava na cara que esse sujeito era leve e trás, estava na cara. E outra coisa que eu notei também, o cara não sabia escrever direito. Ele pedia às vezes para mim fazer peça para ele, porque o cara era semi-analfabeto. Agora esse sujeito aí, quando o Macarrão ficou preso, na verdade ele ia lá como advogado, mas ele não era um advogado não. Ele ia lá para levar e trazer, porque o Macarrão continuava mantendo o tráfico de entorpecente lá. Ele era o chefe lá de Minas Gerais. E por estranho que pareça, esse Wesley pegou o lugar dele. E ele ficou mandando no lugar do sujeito. Então esse safado aí que aparece na TV, que é uma vergonha, porque ele é da Ordem dos Advogados do Brasil, e eu não entendo como Minas Gerais aceitou um sujeito desse para ser advogado, eu não acredito. Não dá para entender essa ordem de lá. Mas esse safado aí, o que ele fazia? Ele ia lá, pegava a informação do cacique, que era o Macarrão, e ia continuar fazendo o tráfico. Esse vagabundo aí, no dia 12 agora passado, ele foi fazer um tráfico de 200 quilos de maconha, mas gente, não é maconha que você fala, assim, aquela maconhinha lá que os caras vendem no bairro lá por R$10 a grama, não. É uma maconha sintética que custa R$100 a grama, é só para rico isso daí. Não é para dependente físico pobre, não. É só para alta escala. É coisa de 2, 3 milhões de reais cada jogada dessa. Esse sujeito ficou enturmado com outros 3 elementos, vieram aqui para São Paulo para traficar, depois foram lá para a área deles, foram para Mato Grosso, fizeram um esquema lá, e quem teve de pegar ele preso foi a Polícia Federal, a mando de São Paulo, porque lá não fizeram nada até hoje, o cara ficava numa boa fazendo o tráfico lá desse jeito. O que eu fico com pena, gente, é o seguinte, quantas pessoas, ele tem um escritório de advocacia lá, ele defendeu o Macarrão. Quantos coitados que estão presos na mesma cadeia dele, porque ele está preso no Nelson Hungria. Ele está junto com os companheiros lá, aquele que ele defendia, os traficantes lá, ele está junto. Quanta gente está desesperada que perdeu o dinheiro deles, porque o advogado dele está preso lá junto com eles. Outra coisa que eu espero, que eu estou até rezando, eu tenho certeza que ele não pagou essa droga aí que aprenderam. Os traficantes de verdade lá em cima vão pegar ele de qualquer jeito, porque um cara desse bom é um cara morto. Sabe o que ele faz, gente? Ele vende droga para os filhos da gente. Ele vicia nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Ele destrói toda uma sociedade. O cara começa fumando maconha e termina no crack jogado na rua. Eu tenho gente de posses que os filhos estão jogados lá na rua, lá no crack, por causa de um vagabundo sem vergonha, de um cara que diz que é pastor, de um marginal que nem esse daí, que fica vendendo maconha em grandes quantidades e caríssimas. Olha, Haroldo, me desculpa, mas eu estou envergonhado pela classe de aceitar um vagabundo desse lá. E eu espero que a Ordem dos Advogados do Brasil, lá de Minas, expulse ele. Isso se o conselho lá de cima já não manda, porque ele está na cadeia junto com os companheiros dele. E em nome do direito, em nome da carteira da Ordem do Brasil, em nome de tudo aquilo que a gente jurou, gente, esse cara entrava lá dentro do presídio para pegar informação do Macarrão para governar, para administrar o tráfico de entorpecente em Minas Gerais. Esse sujeito, se está vivo ainda, ele devia pegar uma pena que ele só sai de lá de barba. E é uma vergonha para você, viu? Ô Wesley, eu vi seus carros importados no Facebook, eu vi suas viagens internacionais à custa dos coitados, dos viciados, que você vestia, seu marginal, seu vagabundo. Eu espero ver você no inferno, viu? E eu vou te visitar lá. Doutora Tatiana, que com certeza está com os batimentos cardíacos mais a menos do que o Dr. Carboni,
Doutor Carbone, tá bem, doutor Carbone? Obrigado. Fica mais calminho tomar aí. Rivotril hoje. Fica mais calminho aí, fica mais calminho. Doutora Tatiana, uma situação aí grave, delicada, envolvendo realmente um advogado conhecido na mídia, e corre o risco de perder, na sua opinião, o direito de exercer a profissão? Sem dúvida. O que vai acontecer? Ele sendo julgado, condenado, ele perde imediatamente a carteira da ordem, sim. Porque isso não tem como ele continuar exercendo a profissão mediante cometer um crime desses. Não tem como. É incompatível com a advocacia. Certo. Cometer um crime desses. E, infelizmente, é uma vergonha para a classe. Não resta a menor dúvida, né? São 200 quilos. E isso sai longe da situação de uso, é tráfico mesmo, né? E para mim realmente foi uma grande surpresa, porque eu não posso dizer absolutamente nada a respeito dele, porque o meu contato foi muito breve, também não. Haroldo é bonzinho. Não tive, eu não tive ele contato. Ele entrevistou diversas vezes esse eu marginal não tive, aí. não, ele já falou acho com que você. Você está enganado. Nunca se sentou do lado dele? Eu acho que você está enganado. Então, graças a Deus, Haroldo, graças a Deus, porque esse vagabundo aí não merecia a conversa do senhor. Então, por isso mesmo que eu estou dizendo que é uma situação delicada, é um advogado, esteve aí num caso importantíssimo do goleiro Bruno, e tenho certeza que deixou todo mundo aí boquiaberto. Eu fiquei sabendo pelo G1. Pelo G1, eu vi pelo G1, porque quando me contaram, eu recebi uma ligação de um outro advogado, que vou poupar o nome, e ele falou: você não sabe o que aconteceu. Está sentado, o Wesley foi preso com 200 quilos de maconha. Eu falei: você está brincando, eu não acredito. Ele falou: abre aí no G1, e realmente estava lá. É simplesmente lamentável, a gente fica triste, porque nós sabemos que são inúmeras as famílias que perdem os seus filhos, que perdem os seus filhos aí para a Cracolândia, que perdem os seus filhos para o mundo. É muito triste você perceber que um seio familiar foi destruído pelas drogas. E não adianta, é a terceira economia do mundo, perdendo apenas para o petróleo e para os armamentos bélicos. Gente, eu queria agradecer demais mesmo a participação de vocês, a audiência de vocês, os elogios, o carinho que temos recebido por esse programa, um programa diferente que vai ao ar todas as quartas-feiras às 18 horas, e aqui muito bem lembrado pela doutora Tatiana, que está me corrigindo para dizer: o programa se chama Pergunte ao Dr. Carbone, aqui pela nossa querida AltV. Considerações finais rapidinhas, e inclusive nós temos aí uns agradecimentos aí, já fechou, né? Tem aí um colega nosso aí que fez aí uma... Dr. Carbone, muito bacana esse programa. Não tenho perguntas, mas sim elogios. Estávamos precisando de um programa como este. Minha mãe assiste o doutor desde a Cátia. Um abraço para o senhor doutor, mande um abraço para o doutor Haroldo, para a advogada, e por favor, mande um beijo para minha mãe. Ela se chama Rosalinda Hernandes. Então tá aí, eu vou mandar o beijo aí no lugar do doutor Carbone e da Tatiana também. Muito obrigado pela sua participação, e mais uma vez de vocês internautas. 20 horas em ponto aqui na Capital Bandeirantes, e nós aguardamos vocês na próxima quarta-feira com mais um Pergunte ao Dr. Carbone aqui pela sua AltV. E eu prometo para vocês que toda quarta-feira terá assuntos novos. Eu, Haroldo e Tatiana vamos pesquisar, vamos levantar e trazer tudo aquilo que vocês não escutam lá fora, na linguagem de vocês. E olha, vou contar para vocês, nós precisamos de vocês e adoramos vocês. Obrigado, internauta. Boa noite. Obrigada, boa noite. Tenham todos uma boa noite, muito obrigado.